Paz, shalom a todos. Mais um dia para a leitura, com a graça de Deus. Que o Senhor esteja conosco, que nos ajude a entender. Hoje é um capítulo abençoado. Um capítulo abençoado aqui da... Gente, essas propagandas atrapalham aqui nas Bíblias online. Esse capítulo ele é abençoado, eu gosto muito dele. Deixa eu ver quantos versículos, vou fazer 2 lives. Dá pra fazer até 3, acho que eu vou fazer 3 pra gente falar mais sobre ele com mais tranquilidade. Ok? É o versículo da mulher samaritana. Eu amo o capítulo, eu amo esse capítulo. Ok? Então começa assim. E quando o Senhor... Ai, deixa eu fazer as apresentações, que eu já tô tão empolgada. A paz de Deus, a paz de Cristo, Jesus, shalom. Meus canais agora no YouTube tá Crê no Senhor Jesus. E também Eclésia Católica de Cristo, ok? Eu tô pondo mais na Eclésia Católica, mas como eles me fizeram a restrição de postar vídeo, se não tiver na Eclésia Católica, vai lá para agora é Crê no Senhor Jesus, meu canal do YouTube, o mais antigo. Então vamos lá. Evangelho de João 4, primeira parte. E quando o Senhor entendeu que os fariseus, o Senhor aqui está falando de nosso amado Jesus. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido de que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Está falando do próprio Senhor Jesus. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Porque estava naquela discussão ali, né? De que Jesus já estava batizando mais discípulos do que João. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então, vê que isso aqui é logo no começo, porque João ainda estava vivo. E aí o Senhor Jesus já foi pregar em Samaria. Samaria é as tribos perdidas de Israel. Ok? E eles eram considerados como samaritanos. Lembra lá a parábola do bom samaritano? Era das 10 tribos de Israel perdidas. Que não tinha mais reino. Fala perdida porque não tinha mais reino. Porque a Síria foi lá e levou um monte cativo, acabou com o reino deles e ficou um pouquinho de gente que conseguiu fugir, não conseguiu montar mais reino. Então ali tinha uma populaçãozinha e o Senhor Jesus foi lá naquela populaçãozinha em Samaria. Samaritano vem de Samaria. Samaria é a capital das 10 tribos de Israel. E aí o Senhor Jesus foi lá pregar para eles. Eles eram rejeitados pelos judeus. Quem era judeu ou da tribo de Judá ou era judeu de religião, porque tinha muitas pessoas que eram judeu só de religião, mas era de outras tribos, ok? Pedro, por exemplo, disse que era de outra tribo. Paulo a gente já sabe que era de outra tribo porque ele fala. Mas não era todo mundo ali que era da tribo de Judá, não. Isso também as pessoas não explicam. Mas vamos seguir em frente. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José.
José. Samaria ali pertencia a José também. O José ele ficou como chefe, como primogênito. O Efraim. José é o pai. José é o pai. O filho de Efraim, lembra daquela história? Quem lê Gênesis 49 vai saber que trouxeram todos para Jacó abençoar quando Jacó estava quase morrendo. Primeiro José trouxe os 2 filhos, e aí Jacó abençoou e falou que o mais novo ia ser o primogênito, que é o Efraim. Ok? Então, quando dividiu o reino de Israel e um reino chamado Israel e outro chamado Judá, o Efraim era o cabeça. O Efraim, ele era o cabeça da segunda casa. A primeira casa era Judá primeira casa era Judá e a segunda casa era Efraim. Então, as 12 tribos de Israel se dividiu em 2 casas, uma ficou com o nome Judá e a outra ficou como casa de Efraim, ok? Então vai aparecer como casa de Israel, ou Israel só, ou casa de Efraim. E aqui fala que aquela mulher, ela estava num poço que Jacó tinha dado de José. Jacó deu para José e José deu para os filhos. Entende? Então, Samaria era a herdade que Jacó deu para José e José deu para o filho. Olha que a mulher, e foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade, a herdade que é de herança, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, essa fonte que Jacó tinha dado para José, ok? José deu para Efraim. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Não é que Efraim estava ali, gente, e nem era que Judá estava ali. Era a descendência deles. Era a descendência de Judá e a descendência de Efraim e Samaria, ok? Mas não só de Efraim. Todas as outras tribos estavam junto com ele. Todas as outras 10 tribos. Vamos lá. Então o Senhor Jesus foi para aquela cidade com o propósito ali de pregar eles também, com o amor de Jesus. E aí, enquanto os discípulos foram comprar comida, lá no bairro que tinha comida para vender, que eles andavam bastante, naquela época eles eram tudo a pé. O Senhor Jesus sentou perto do poço, desse poço, que aqui conta a história, ok? Era meio-dia, hora sexta é meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Viu que o Senhor Jesus está vindo para Sicar. Não era nem para o centro de Samaria, mas essa mulher fala que veio de Samaria. E aí quando ela chegou ali, ela veio pegar água, ela veio meio-dia, o pessoal disse que ela veio, que era o horário que ninguém vinha, ela veio, porque cresci que aquela mulher era mal vista ali naquela cidade. Então ela deixava para ir buscar água na hora que não tinha ninguém lá. Ok? Ao meio-dia. E aí o Senhor Jesus estava ali, sentado na beira daquele poço, lembrando de Jacó, do que tinha acontecido com essas tribos, né? Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. O Filho de Deus pedindo água para a mulher samaritana, uma mulher que era desprezada, que ela não ia nem buscar água de manhã, ela ia no meio-dia. Aí a mulher pegou e olhou para o Senhor Jesus, viu que o Senhor Jesus tinha aparência de judeu, porque o judeu era diferente do samaritano, provavelmente nas vestimentas, no falar e tudo, né? E ela já foi logo falando. A mulher, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher? Um homem não podia
pedir água para uma mulher. Aliás, se uma mulher estiver sozinha num lugar, o homem ele tinha que ficar distante dela, ele não podia conversar com ela. Ele não podia, se uma mulher casada conversasse com um homem na rua, o casamento dela podia acabar. Você sabia disso? Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me impedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, porque além dela ser mulher, ela ainda era samaritana, era duas agravantes situação para o judeu, ok? Para um judeu homem ainda. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conhecesse o dom de Deus e quem é que te diz dar-me de beber, tu lhes pediria e ele te daria água viva. Mulher, você está se preocupando com isso? Porque o Senhor Jesus quebrou os paradigmas da época, gente. Ai, Jesus era judeu. Tem gente que... Não. Ele era judeu. Ele era assim, assim, assado. Sim, ele era judeu por descendência da tribo de Judá, da casa de Davi. Mas os paradigmas ele quebrou. Lembra quanto que brigava com ele quando ele curava no sábado? Como que esse ficava com tanta raiva dele? Foi. Se vocês pudessem pegar o Senhor Jesus ali no templo, quando o Senhor Jesus fazia uma cura, se vocês pudessem pegar e... É que não tinha chegado a hora de o Senhor Jesus morrer, gente. Eles odiavam quando o Senhor Jesus curava no sábado. Era proibido fazer o que o Senhor Jesus estava fazendo. E agora o Senhor Jesus conversa com uma mulher, samaritana ainda. E aí o Senhor Jesus falou para ela, mulher, tu tá preocupando com essas coisas aí, que judeu não conversa com samaritano? O Senhor Jesus tem a mente pura. O Senhor Jesus... Por que o ser humano tem que fugir das coisas? Porque o ser humano tem a mente impura. Porque o homem pensa maldade. Porque o homem tem que fugir mesmo. Mesmo porque ele é crente, ele tem que fugir mesmo. Quando se trata da parte sexual. Ele tem que fugir mesmo. Mas o Senhor Jesus, ele tinha uma mente pura. Ele não tinha pecado. A serpente não tinha... colocado a maldade na cabeça dele, que colocou na cabeça de Adão e Eva, não, gente. Ele não tinha maldade. Ele não olhava para as pessoas com maldade. Quem olha com maldade é porque está com maldade. Um homem que olha para uma mulher e não aguenta ver a mulher e cai na prostituição, é porque ele tem maldade na mente dele. Vamos continuar? Disse-lhe, então é isso. O Senhor Jesus falou, olha, se tu soubesse que eu tenho algo para te dar, que você vai matar sua sede pro resto da vida, você não ia ficar discutindo se homem judeu fala com mulher samaritana ou não. Né? Foi uma regra ali que o Senhor Jesus quebrou. E ela achou estranho aquilo, porque nunca um judeu tinha conversado com ela, ainda mais sozinha. Pior ainda. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Água viva. Você não tem nem o balde para pegar água aí? E está dizendo que vai me dar água viva? A mulher duvidou do próprio Filho de Deus, porque ela estava achando que ele era apenas um judeu comum. Igual muitos por aí acham que Jesus era um judeu comum, messiânico, gente. Esses do Brasil. Eu acredito que os de Israel são mais convertidos. Mas esses do Brasil, eles acham que Jesus era um judeu comum. Misericórdia. Disse-lhes a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Porque ela que estava com o balde, ela que estava com o pote, ela não estava... O Senhor Jesus não tinha. E aí, ainda falou assim, és
muito maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado. E aqui já tinha passado, gente, acho que 3.000 anos ou mais. Não, 3.000 anos é hoje. Aqui, quando a mulher fala isso, acho que já tinha passado uns 1.000 anos de Jacó, ok? Mais de 1.000 anos já tinha passado. Tinha passado mais de 1.000 anos da época de Jacó, uns 1.500 anos, sei lá. Teria que fazer as contas, mas vamos seguir em frente. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, se é assim, Senhor, eu quero. Agora, Senhor, ok, tudo bem, deixa o judeu falar com o samaritano, não tem problema. Me dá dessa água aí. Me dá dessa água aí, Senhor. Me dá. Eu vi que o Senhor é um homem honesto, sincero, puro. Agora eu quero dessa água aí que você falou. Eu estou colocando minhas palavras, gente, mas raciocina, pensa. Disse-lhes a mulher: Senhor, olha, Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Porque a mulher andava um tempão lá com aquela água na cabeça, gente. Até chegar lá, ainda tinha que vir meio-dia. Se era no verão, o sol estava 40 graus. Vamos lá. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Aí agora o Senhor Jesus mostrou para ela, ó, é o seguinte, você não disse que eu sou judeu? Que o judeu não conversa com o samaritano? Vai lá chamar teu marido. Que a gente conversa mais. Aí ela falou assim, o Senhor Jesus falou isso, gente, eu que estou colocando algumas palavras. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Ela achou que ela ia enganar o Senhor Jesus com isso. Na realidade não é que ela não tinha marido, ela tinha amante, ok? A mulher respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido. Porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto diz com verdade. Porque aquela mulher já tinha conseguido ter 5 maridos, mas estava com um amante. E que ela nem podia chamar de marido, porque era um amante, só podia ser um amante. Se ela tinha um homem que não era o marido dela, o que era, gente? Era um amante. Mulher respondeu, disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: bem, disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então o que é? A mulher tinha um amante. E a gente vai continuar a história da próxima vez. E Deus seja louvado. Vamos que vá esses meus vídeos para o YouTube, para que eles não me barrem. E Deus seja louvado por isso. Veja lá, se inscreva nos meus canais do YouTube. Se você já é inscrito em um, inscreva no outro. Tem lá o Eclésia Católica de Cristo. E o outro canal, Crer no Senhor Jesus Helena. Eu coloco lá o meu nome para as pessoas saberem que é a Helena que está por detrás do canal, ok? No Eclésia Católica eu não coloquei, mas aí tem um monte de vídeo lá que as pessoas me veem. Eu não coloquei o nome Helena, quero dizer. Fico na Shalom, até a próxima. Leia os evangelhos e as cartas apostólicas. Senão você vai ser enganado pelos religiosos. Deus nos livre. Em nome de Jesus, amém. Paz.